Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar então sobre a tipagem sanguínea, como que funciona, né, um exame para saber qual é o tipo sanguíneo, o que é identificado para saber se a pessoa é do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O, e também sobre né, o sistema, como que funciona então essa sistemática de tipos sanguíneos dentro da espécie humana. Então, aqui, para que a gente possa entender, né, como que funciona os tipos sanguíneos, precisamos também entender qual é a composição do sangue. O que o sangue tem a ver, então, com a tipagem sanguínea? Por exemplo, nesta primeira imagem aqui que nós temos o tubo de ensaio, nós temos uma quantidade de sangue e se a gente olhar, né, de modo superficial, ou seja, de olho nu, a olho nu, nós conseguimos aqui identificar como se fosse uma mistura homogênea, porque a gente vê somente uma fase. Mas se esta pequena amostra de sangue for analisada de forma microscópica, nós vamos visualizar que existem algumas células que compõem a nossa quantidade, né, de sangue do nosso organismo. Então, como que funciona para identificar essas células? Lá em laboratório existe um aparelho que faz a centrifugação. Então, ao fazer a centrifugação, é separado a parte líquida, que é este líquido aqui em amarelo, da parte das outras células do sangue, tá? Por exemplo, após a centrifugação, é observado que nós temos uma maior quantidade de líquido, que é o plasma sanguíneo. Dentro deste plasma, nós também temos as plaquetas. Qual é a função das plaquetas, então? As plaquetas são células que compõem o sangue, né? São figuras, né, dentro do sangue, e elas fazem a coagulação sanguínea. Por exemplo, se você cortar, né, a ponta do dedo, ou tiver algum outro corte superficial, você vai sangrar. Ao sangrar, você rompeu um vaso sanguíneo. Então, as plaquetas são avisadas, elas identificam, né, onde que tem esse vazamento de sangue, elas formam uma rede de proteína englobando as células sanguíneas, evitando que elas saiam por aquele orifício. Tá? Então, ela faz a coagulação do sangue, ela vai juntar as células, deixando então como que elas fiquem, com que elas fiquem maior que aquele orifício, então elas acabam estancando o sangue. Claro que se esta abertura for muito grande, há uma pressão ali do sangue maior e em que as plaquetas não conseguem então coagular e nem conter, né, esse vazamento de sangue. Por isso que muitas vezes em filmes, né, a gente acaba visualizando quando uma pessoa recebeu uma facada, um tiro, né, ou se cortou de um modo assim que seja mais profundo, a primeira intenção das pessoas que estão ao redor é colocar a mão sobre para evitar que o sangue saia, né? Ou acaba colocando um tecido, alguma coisa, fazendo uma pressão ali para evitar que o sangue saia, porque as plaquetas não conseguem conter, né? Quando o orifício for muito grande, tá? Outras células, então, dessa né, configuração sanguínea, nós temos os leucócitos. Os leucócitos são em menor quantidade, ó, tem só esse pequeno fecho, né, esse pequeno feixe aqui de leucócitos. Então, são células em menor quantidade que nós temos no nosso sangue. Os leucócitos são as nossas células brancas, né? Ou seja, as células que fazem a defesa do nosso organismo. Dentro desses leucócitos existem vários tipos de leucócitos, né? Tem macrófagos, tem vários tipos aqui. Mas qual é a função deles então? Para nós aqui o que interessa é a função dos leucócitos em geral, tá? A função deles é identificar corpo estranho, identificar agentes que podem causar malefícios ao nosso organismo ou, né, identificar algo que não faz parte do nosso organismo. Então, eles identificam se for um corpo estranho, se for um agente patogênico, né, um vírus, uma bactéria que vai causar alguma doença, eles vão produzir anticorpos e atacar aquele agente patogênico. Por isso que é muito interessante eu saber a função dos leucócitos neste conteúdo, porque a tipagem sanguínea tem tudo a ver com
as ações dos leucócitos sobre as hemácias, tá? Então, como que os anticorpos que fazem a defesa, eles atacam, né, os agentes patogênicos, vão atuar aqui na tipagem sanguínea. Muito interessante, gravem bem a função dos leucócitos. Depois, aqui nesta parte em vermelho, nós temos as hemácias. São elas que dão a coloração vermelha ao nosso sangue. Então, por isso que nós temos uma grande quantidade de hemácias. Qual é a função das hemácias? Elas são células redondas, né? E no seu interior, elas são achatadas. Elas fazem o transporte de nutrientes. Então, são células que não têm núcleo, já que elas fazem o transporte de nutrientes, elas precisam de espaço interno também. Então, elas vão transportar nutrientes que você adquiriu através da alimentação. Então, todos os alimentos sofrem digestão, chegam lá no intestino delgado, na parede do intestino delgado, há a absorção desses nutrientes. Esses nutrientes vão para a corrente sanguínea, né? Ou seja, as hemácias fazem esse transporte e levam para todas as partes do nosso corpo, para todas as células, né? Para todos os tecidos do nosso corpo. Mas também transportam gases. Então, as hemácias pegam o gás oxigênio, né, nos pulmões, acabam levando até o coração acaba fazendo um bombeamento, né, ele vai impulsionar essas hemácias para que, através da circulação sanguínea, ela consiga levar esse gás oxigênio a todas as células do nosso corpo, né, em consequência dessa utilização do gás oxigênio, a gente precisa soltar o quê? O gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele será produzido na respiração celular. Então, as hemácias precisam também buscar esse gás carbônico, fazer o caminho inverso, né? Coração, pulmões, para que a gente consiga, então, liberar através da expiração. Então, ela faz o transporte de gases e de nutrientes, tá? Essa é a funcionalidade. Mas o que ela tem a ver com a tipagem sanguínea, então? Porque são nas hemácias, mais precisamente na membrana plasmática das hemácias, que contém proteínas que vão dar as tipagens sanguíneas. Então, vamos ver como que funciona isso. Sistema ABO. Então, assim, nós, seres humanos, nós temos 4 tipos, né, de sangue no nosso meio, né? Que são pessoas que têm o grupo A, tem pessoas que são do B, tem pessoas que são do AB e tem pessoas que são do grupo O. Mas de onde que vem essa tipagem, né? Como que existe, então, essa tipagem sanguínea aqui? Vamos lá. O sistema BO é uma proteína, tá? Que nós chamamos de aglutinogênio. Esta proteína aqui, ela que vai dar, né, se a pessoa, o fenótipo da pessoa, se a pessoa é do grupo A, se a pessoa é do grupo B ou se a pessoa é do grupo AB. Então, é uma proteína que nós temos no nosso sangue que identifica a nossa tipagem sanguínea. Como assim? Onde que fica essa proteína? São lá nas hemácias, por isso que eu falei para vocês que as hemácias são importantes neste conteúdo. Então, nós temos uma hemácia aqui, ó, que é no grupo A, nós temos uma hemácia, e esta hemácia, na membrana plasmática dela, porque a hemácia é uma célula, se ela é uma célula, ela tem membrana plasmática, não é? Então, nesta membrana plasmática aqui, ela é feita de proteínas. Então, depende o tipo de proteína que tem na membrana plasmática das nossas células que dará o nosso tipo sanguíneo, tá? Como assim? Então, por exemplo, se esse aglutinogênio, ou seja, se esta proteína for a proteína A, que está na membrana plasmática das células, aqui nós temos a membrana plasmática, ó. Se é o aglutinogênio A que está presente, por isso que ele está aqui, ó, em um formato diferente. Ó, aglutinogênio A é essa bolinha aqui. Então, se a pessoa tem lá na membrana plasmática das hemácias, se ela tiver, né, o aglutinogênio A, essa pessoa então é do grupo A, tá? Simples assim. Então quer dizer que o tipo sanguíneo depende da proteína
que está presente na membrana plasmática das minhas hemácias? Sim, tá? É assim que a gente consegue identificar, então, os tipos sanguíneos. Olha aqui no grupo B, já é diferente o formato, ó. Aqui, no grupo B, as hemácias que as pessoas que fazem parte do tipo B, lá nas hemácias, na membrana plasmática das hemácias destas pessoas, elas terão o aglutinogênio B, que é um outro tipo de proteína. O aglutinogênio B é diferente do aglutinogênio A, são proteínas diferentes, tá? Então, por isso que daí a pessoa será do grupo B. Tá, mas a gente sabe que existe o grupo AB, e lá no grupo AB, então significa que lá nas hemácias destas pessoas que fazem parte do grupo AB, lá na membrana plasmática, elas vão ter os dois aglutinogênios. Elas têm o aglutinogênio B e elas também, têm o aglutinogênio A. Ou seja, quem é AB possui os dois tipos de proteínas que fazem a membrana plasmática das hemácias. Por isso que a pessoa é AB, porque ela possui os dois tipos. Quando possui um só, ela vai ser A ou B. Daí depende qual é o tipo de proteína que ela tem lá nas hemácias, na membrana plasmática, tá? Agora aqui o tipo O ficou escondido agora e não sei porquê, né? Tipo O não pode ficar escondido só porque ele é o recessivo da história. Então aqui, ó, no grupo O, quem faz parte do grupo O não tem, tá? Nenhum tipo de proteína diferente na membrana plasmática das células. Então, quem faz parte do grupo O não terá nenhum aglutinogênio. Não tem nem o A e nem o B. Não tem essa proteína diferente, tá? A gente chama de sangue puro, de sangue neutro. Por isso que quem faz parte do grupo O é o doador universal, porque é um sangue neutro. Ele não tem proteínas diferentes na sua membrana plasmática. A gente vai falar também de doação de sangue, tá? Por isso que a gente precisa entender lá sobre os leucócitos, porque são os leucócitos que têm a ver com a doação de sangue. Então, deixa eu colocar agora de novo em tela cheia para a gente falar o que os leucócitos têm a ver com isso aqui. Então, vamos lá. Eu sei agora que para a pessoa ser do grupo A, do grupo B, do grupo AB ou do grupo O, depende se tem ou se não tem uma certa proteína na membrana plasmática. Ficou claro, né? Tranquilo. Agora, nós temos outra palavrinha aí embaixo. Olha aqui. Aglutinina. Vamos voltar aqui. O que é a aglutinina, então? A aglutinina são os anticorpos. Tá, quem faz os anticorpos mesmo? Leucócitos, que são as nossas células brancas, que fazem parte da defesa do nosso organismo, da identificação de agentes estranhos e na defesa dele também. Então, a aglutinina são os anticorpos. Por exemplo, agora a gente vai entender sobre doação de sangue, tá? Se uma pessoa é do grupo A, ela terá a proteína, ou seja, o aglutinogênio A, que é uma proteína própria das hemácias dela. Isso significa que os anticorpos são anti-B. Ou seja, se ela receber, olha a célula do lado que é do tipo B. Se ela receber uma transfusão de sangue, do tipo B, o corpo desta pessoa, que são primeiro os leucócitos, os nossos glóbulos brancos, eles vão identificar que nessa célula B tem uma proteína que não é compatível com o corpo dela. Ou seja, eles vão, a nossa defesa vai identificar essas células que são do grupo B como inimigos, como um agente que vai causar alguma doença, como se fosse uma bactéria, como se fosse patogênica, como se fosse um vírus, como se fosse um protozoário. O nosso corpo vai identificar como algo do mal, porque não faz parte do nosso corpo. Então, se a pessoa é do grupo A, ela será anti-B, ou seja,
essa célula B, se entrar em contato com a célula A, o nosso organismo vai produzir anticorpos e vai atacar essa célula B. É como se ela fosse um vírus, tá? Por isso que muitas pessoas morriam antigamente quando fazia transfusão de sangue, quando eles não conheciam que existia tipagens sanguíneas. Então eles faziam transfusão de sangue, em alguns casos dava certo, em outros dava errado, a pessoa acabava morrendo. Isso demorou até que eles conseguiram entender o porquê desse processo todo. Agora aqui no grupo B, a pessoa é do grupo B é porque ela tem o aglutinogênio B. Então, por isso que ela faz parte lá do grupo B. Então, se ela é do grupo B, ela será anti-A. O que isso significa? Ela sendo do B, ela não pode receber sangue de quem é A. Por que ela não pode? Porque essa proteína que dá a tipagem sanguínea do A é um corpo estranho para a pessoa do B. Não é compatível, são proteínas diferentes. Então, o corpo da pessoa B vai identificar essa célula A como se fosse um ser patogênico, algo que iria fazer mal ao organismo. Como eu falei antes, como um vírus ou uma bactéria, que causa algum tipo de doença. Então, o nosso organismo vai começar a produzir anticorpos contra o A, porque é um corpo estranho, tá? Então, por isso que tem essa responsabilidade, então, na doação de sangue. Agora, olha que interessante. Quem é o receptor universal, né? Quem é que pode receber sangue de todo mundo? O grupo AB. Por que o grupo AB é o que recebe sangue de todo mundo? Então, quem é o AB tem os dois tipos de proteínas, ó. Tem a proteína A e tem a proteína B. Quem é do sangue AB? Ou seja, os anticorpos não vão produzir nem anti-A e nem anti-B, porque essa pessoa já tem as duas únicas proteínas presentes, possíveis dentro da espécie do ser humano, essa pessoa já tem essas duas proteínas. Então, ela vai poder, se ela tem a proteína A e se ela tem a proteína B, ela pode receber sangue de quem é B, porque ela tem o B, olha aqui, ó. Ela pode receber de quem é A, porque ela tem o A também na sua membrana plasmática. Então, os anticorpos não vão reconhecer como algo estranho, porque essa pessoa tem as duas proteínas no organismo dela. Por isso que quem é AB recebe de todo mundo, tá? Não tem anticorpos contra as outras proteínas, porque ela já tem as duas proteínas. Agora o O. Por que o O não pode receber? Olha só. Alguém consegue me responder o porquê que o O não pode receber dos outros? Por que o O recebe só dele a partir do que eu expliquei até aqui? Isso. Se o O não tem nem o A e nem o B, eu falei antes que ele era um sangue neutro, não é? Então, isso significa que o A e o B é um corpo estranho para ele. Então, olha aqui na membrana plasmática da hemácia do O. Não tem nenhum aglutinogênio, não tem o A e nem tem o B. Ou seja, se essa pessoa do sangue O entrar em contato com a hemácia do grupo A, é um corpo estranho. Se ela entrar em contato com uma pessoa, com uma célula, com a hemácia do grupo B, é um corpo estranho. Se ela entrar em contato com o grupo AB, é duplamente corpo estranho, porque já tem os dois, as duas proteínas aqui, que ela não tem. Então, se ela não tem, os anticorpos serão produzidos. Tá? Os anticorpos vão atacar ou a célula A, ou a célula B, ou a célula AB, aquela célula que tiver contato com o sangue do tipo O. A pessoa do tipo O, ela vai produzir anticorpos anti-A e anti-B, porque ela não tem. Ela não tem nenhum desses dois tipos de aglutinogênios. Por isso que quem é do O só pode receber do O. Pode. O O é o doador universal, né? Porque ele é o sangue puro, ele não tem esses aglutinogênios que vão deixar ele diferente. Então, quem é do grupo O
né, vai receber só do O, só que o O pode doar para todos os outros. Então, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal, tá? Então, beleza. Até aqui. Vamos agora. Oi. Mas a gente não fala sangue B, a gente fala sangue AB, tá? Tá? Mas é assim a mesma coisa. Ah, a gente já vai falar. É que assim, a gente já vai falar também, tá? De quem é positivo e negativo também é uma proteína diferente. Só que eu vou colocar mais no final para não confundir tudo aqui, senão ele fica um pouco mais difícil de entender. Mas o positivo e o negativo também é uma proteína que tem na membrana plasmática, tá? Então vamos lá. É interessante aqui que vocês saibam os tipos sanguíneos dentro da família. Tá? Interessante, porque dá até para descobrir a parte genética, os alelos que cada pessoa tem dentro da família. A gente vai fazer algo parecido hoje, para que vocês entendam. Então, aqui, como que é feito? Essa tipagem sanguínea, geralmente eu faço na sala de aula. Eu chamo a Cristina do laboratório, né, ali do centro de Birama, e ela vai lá na sala de aula, ela leva, né, já sangue do laboratório, porque a gente também não pode ficar tirando sangue de aluno, né? Então, por causa de doenças, então não é aceitável, não é ético. Então, ela traz, né, sangue do laboratório dela e ela mostra para os alunos como que é feito, então, essa tipagem sanguínea, tá? É bem interessante. Então, aqui, como que funciona, então? Tem esses soros aqui, que é o soro anti-A, o soro anti-B e o soro anti-D. O que significa soro anti-A? Ele tem anticorpos contra o A. Tá? Então, aqui no soro anti-A, são anticorpos que tem aqui dentro que são anti-A. Se eles encontrarem o A, vai ter alguma reação, porque eles são anti-A. Então, eles estão vendo o A como um corpo estranho. Esse soro em amarelo é o anti-B, ou seja, tem anticorpos contra o B. E o soro anti-D é o que vai identificar o RH. Ele identifica quem é positivo. Se a pessoa é positiva, é porque ela tem uma proteína a mais também na membrana plasmática, que é o RH. Tá? Então, o D é para a identificação do RH. O A e o B aqui é para a identificação da tipagem sanguínea. Como que funciona isso? Então, em uma lâmina, nós temos aqui a primeira lâmina, que é a tipagem A. Ó. Em uma lâmina é colocado 2 gotas de sangue. Então, eu só estou falando da tipagem sanguínea aqui, não estou falando do RH. Então, se eu coloco 2 gotas de sangue em uma lâmina, eu vou pegar o soro anti-A, que está aqui, e eu vou pingar, colocar uma gotinha só em cima do sangue. Então, eu pego esse soro anti-A, coloco em cima do sangue e eu espero alguns segundos para visualizar o que vai ocorrer. Lembrando, soro anti-A, ele tem anticorpos contra o A. Se ele tem anticorpos contra o A, se ele identificar o aglutinogênio A, vai ter alguma reação. Qual é a reação? Vai coagular o sangue. A gente chama aglutinar, né? Mas vai coagular. O sangue é uma mistura homogênea, eu olhando a olho nu. Claro que se eu olhar no microscópio, eu vejo que é heterogênea. Mas quando eu olho uma gota de sangue, eu não consigo identificar, né, a composição do sangue que tem ali. Eu vejo uma fase só. Quando eu coloco esse soro anti-A, ele vai separar. Ele vai atacar as hemácias. Então, as hemácias vão ficar todas juntas, né, coaguladas. Por isso que olha aqui na imagem dessa primeira lâmina. Foi pingado uma gotinha do soro anti-A com anticorpos anti-A. Os anticorpos encontraram o aglutinogênio A. Por isso que o plasma se separou das hemácias. Por isso que eu consigo ver agora 2 fases. Eu consigo ver as hemácias todas juntas coaguladas. Essa é a reação química. Daí eu vou lá, tenho que colocar o soro anti-B, porque existem pessoas que têm os 2 tipos de aglutinogênio, né? Então eu tenho que colocar o soro anti-B também na gota de sangue desta pessoa, na outra gota de sangue desta pessoa. Então eu coloco o soro anti-B e nada ocorreu. O sangue continuou igual, tá? Não houve reação.
os anticorpos não encontraram o aglutinogênio, ou seja, a proteína B. Então, o tipo sanguíneo desta pessoa será A, porque o soro anti-A encontrou o aglutinogênio A. Agora do lado, uma outra pessoa. Coloco 2 gotas de sangue desta pessoa. Vou lá e pingo soro anti-A. Nada ocorreu. Não teve reação nenhuma. Isso significa que os anticorpos aqui, que são contra o A, não encontraram o tipo A. Agora, na segunda gota, eu vou colocar o soro anti-B. Opa, o soro anti-B encontrou, né, o aglutinogênio B. Coagulou o sangue, ó. Ficou diferente, deu uma separação. Então, aqui a pessoa é do tipo B. Agora, quem é a B? Por isso que eu tenho que sempre colocar 2 gotas de sangue, ó. Por que 2 gotas? Porque eu vou colocar o soro anti-A, e o soro anti-A, se ele encontrar a proteína A, ele vai reagir. E eu coloco o soro anti-B, e se ele encontrar, né, essa proteína B, ele vai reagir. Significa que esta pessoa aqui, ela tem a proteína A e ela tem a proteína B, porque esses 2 soros encontraram essas proteínas. Por isso que essa pessoa é AB. Ela tem as 2 proteínas no sangue dela. Agora, olhem o O. O soro anti-A foi colocado uma gotinha, não ocorreu nada. Essa pessoa não tem a proteína A, porque os anticorpos que são contra o A não encontraram. Agora, o soro anti-B também foi colocado uma gotinha aqui e também não foi encontrado B. Então, se a pessoa não tem a proteína A, se a pessoa não tem a proteína B, ela é do tipo O. Fácil, né? Bem tranquilo essa parte aqui, tá? Conseguiram entender aqui? Beleza? Ótimo. Então, vamos para o próximo. Agora a gente vai ver, então, na prática como que funciona, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma questão de vestibular, eu peguei só a imagem, para que a gente, então, consiga identificar o tipo sanguíneo dos indivíduos. Então, é uma questão que tem 4 indivíduos que foram fazer um teste para tipagem sanguínea e você tem que dizer qual é o tipo de sangue desses indivíduos. Geralmente tem uma legenda, né? Porque é uma imagem desenhada, né? Não é uma imagem com fotos reais, então tem uma legenda, ó. Aqui embaixo tem a legenda. A aglutinação é que teve reação, tá? Então aqui esta imagem significa que as hemácias foram atacadas e foram separadas do plasma sanguíneo, então teve uma reação, ou seja, que os anticorpos encontraram as proteínas ali que estão agindo. Quando não tem... Oi, pode falar. Isso, ó, nós vamos resolver juntos, tá? Por isso que é um exemplo, então, para que eu mostre para vocês o que vocês poderão encontrar, tá? Em questões que a gente possa ver, né, futuramente. E daí na legenda aqui embaixo tem o não aglutinação, ou seja, sem reação, tá? Então aqui é sem reação. Agora vamos lá, pessoa 1. Essa pessoa 1, 2 gotas de sangue. Então nós temos o soro anti-A. O soro anti-A foi pingado aqui. Não aglutinou. Ó, o que isso significa? Que não aglutinou significa que não encontrou a proteína A, não teve reação. Foi colocado, então, o anti-B. Também não teve reação. Qual é o tipo sanguíneo dessa pessoa? Exatamente. É tipo O, porque os anticorpos A não encontraram nada de A e os anticorpos anti-B também não encontraram nada do B. Então, essa pessoa é O. Então, aqui temos o sangue O. Na pessoa 2, olha o que houve. Os anticorpos A encontraram A e o B encontraram B. Qual é a tipagem sanguínea? Isto. AB. Já podem trabalhar no laboratório da Cristina já. Aqui no 3, nós temos o soro A, que
aglutinou, teve reação, o soro B não encontrou o aglutinogênio B. Qual é o tipo aqui? Listo, tipo A. E agora, qual é o tipo da pessoa 4? Boa, tipo B. Isso aqui é bem fácil, tá? É um conteúdo assim. Oi? Mas é, tá? É o assunto mais gostoso, mais fácil. Todos os alunos adoram esse conteúdo aqui, tá? Vocês vão ver, é bem tranquilo. Opa, agora eu tenho uma lâmina de verdade. Essa lâmina aqui foi preparada já em uma escola que eu fiz a experiência com a Cristina, né? Porque eu não posso fazer isso, tá? Mesmo sendo fácil eu comprar o soro anti-A, o anti-B e o anti-D na farmácia, eu não posso fazer isso. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 gotas de sangue, sim. Tá? Por que são 3 gotas de sangue? Essas duas primeiras é o anti-A, o anti-B, que é pingado, e aqui é para descobrir o RH da pessoa, tá? Então aqui é o anti-A. Então essa pessoa aqui foi colocado 3 gotas de sangue para descobrir a tipagem e o RH dessa pessoa. Então sempre é colocado primeiro o anti-A, tá? Sempre. Então, o anti-A é pingado primeiro. O anti-A encontrou alguma coisa? Está coagulado aqui? Não, não. Tanto que eu até consigo ver a cor do soro, ó, que é azulzinho aqui do lado, né? Mas não tem reação. A gota do sangue continua sendo aquela mistura homogênea a olho, né, nu, conforme a gente olha, sabendo que é heterogênea. Né? Então, o anti-A não encontrou o aglutinogênio A. Aqui é o anti-B. Olha só a diferença. No anti-B, ocorreu uma reação química. Os anticorpos reagiram, eles atacaram aquelas hemácias, porque os anticorpos são contra o B. Então, se eles encontraram B, eles vão atacar. E houve, então, uma reação. Significa que aqui tem B. Então, esta pessoa tem o aglutinogênio B. Agora, aqui é o anti-D, que é o anti-RH. RH também é uma proteína, tá? Tanto que as pessoas morriam quando faziam transfusão de sangue e não se sabia o porquê. Até que descobriram que existia tipagem sanguínea, que tinha o A, o B, o AB e o O. Daí eles foram fazer transfusões de sangue, geralmente em cirurgias, quando a pessoa perdia muito sangue, e as pessoas ainda continuaram a morrer. Claro que em menor quantidade, mas ainda tinha pessoas que acabavam morrendo em transfusão de sangue. Daí eles foram descobrir mais tarde que existia uma outra proteína nas membranas plasmáticas, que é o RH, que a gente chama de rhesus, tá? Por isso que é RH. Foi identificado, né, em macacos do gênero rhesus, tá? Então por isso que acabou levando este nome. Então, tem mais uma proteína na membrana plasmática. Quem tem essa proteína a mais, que é o RH, é positivo. Quem não tem, é negativo. Então, o anti-D, se ele encontrar esta proteína, ele vai reagir. E ele encontrou, tá? É uma reação menor, olha aqui, ó. Mas eu consigo ver que já não é aquela mistura homogênea olho nu. Eu já consigo identificar que tem aqui, né, a aglomeração das hemácias, ó. Eu consigo identificar que teve reação. Então, o anti-D encontrou a proteína RH. Então, essa pessoa tem a proteína rhesus na membrana plasmática, ou seja, ela é positiva. Então, este exame aqui diz que a pessoa é B positiva. Então, aqui é sobre o RH, tá? Então, assim, para eu entender, agora nós vamos falar também da parte genética. Por que aqui eu tenho uma hemácia que é RH positiva e aqui do lado eu tenho RH negativo? Aqueles memes de internet de biologia que ninguém acha graça, só professor de biologia acha, tá? Mas vamos lá. Quem é positivo tá aqui, ó. Olá, RH negativo. Vem aqui e me dá um abraço.
E o negativo, você está maluco? Não chegue perto de mim. Por quê? Qual é o significado deste meme? Quem é negativo não tem a proteína na membrana plasmática que é do RH. Quem é negativo não tem. Então, se o positivo chegar nele, os anticorpos vão atacar este positivo, porque o positivo tem uma proteína a mais aqui na sua membrana plasmática, que é o RH. Então, ele vai ter um outro tipo de proteína que dá o fator RH. Quem é negativo não tem. Então, na transfusão de sangue, além de olhar se a pessoa é A, B, ou seja, além de olhar a compatibilidade sanguínea do tipo, tem que olhar também o RH. Quem é negativo só vai receber de quem é negativo. Agora, quem é positivo recebe de negativo e de positivo. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês os alelos que nós vamos utilizar, tá? Porque nós estamos aqui na parte da teoria, para poder chegar nos cruzamentos, que é o nosso conteúdo em genética, né? Então, quem for RH positivo é dominante, tá? Então, se ele é dominante, pode ser heterozigoto ou pode ser homozigoto. Quem é positivo vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Se eu estou usando o R, é porque o RH negativo é o recessivo, tá? Então, quem for negativo vai carregar Rzinho, Rzinho. E lembrando, ele não tem esta proteína nas hemácias, tá? Então, ele não pode receber sangue de quem é positivo, porque os anticorpos vão atacar. Então, meu Deus, professora, quem é O já é um sangue que não tem nenhum aglutinogênio. Agora, se for O negativo, também não tem do RH. É o sangue mais puro que tem, por isso que é o sangue mais raro. Quem é O negativo só pode receber dele mesmo, só de O negativo. Então, é o sangue mais raro e é o sangue que é utilizado com maior frequência. Por isso que é o que tem menos no banco de sangue. Por quê? Por exemplo, pense, uma pessoa sofreu um acidente e ela estava perdendo muito sangue. E não dá tempo de fazer o exame da tipagem sanguínea para ver qual é o tipo de sangue dessa pessoa. Então, eles precisam colocar sangue imediatamente no corpo dessa pessoa. Qual é o sangue que eles vão pegar sem saber o tipo sanguíneo da pessoa? Eles vão pegar o O negativo, que é o sangue mais puro. Então, quem é O negativo pode doar para todo mundo, não vai ter reação nenhuma. Só que ele só recebe dele mesmo. E agora, então, vem a parte que nos interessa. Meu, o assunto estava tão bom, né? Agora a gente vai falar de cruzamento. Oi. O O positivo, ele pode doar para todos que são positivos, tá? Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado. O O positivo vai doar para o A positivo, vai doar para o B positivo, vai doar para o AB positivo e para ele mesmo, né? Que é o O positivo. Então, o O positivo só doa para quem é positivo. Agora, o O negativo, ele já pode doar para todo mundo. Então, quem é O negativo pode doar para o A positivo ou A negativo e assim vai. Tá? Porque também a gente tem que ver a compatibilidade do RH. Então, agora, como... Oi, pode falar. Sim. Isso, tipo eu. Eu sou AB positivo. Eu recebo de qualquer um. Sou receptora universal. Então, vamos, por exemplo, aqui, ó, até vou colocar aqui para ti do lado. Ó, eu sou AB positiva. Então, qualquer tipo sanguíneo se encaixa aqui. Uma pessoa A pode doar para mim
Se a pessoa é negativa, ela também pode doar para mim, tá? Então, agora, né, o AB negativo já não. O AB negativo vai receber, né, do A, recebe do B, recebe do AB, recebe do O, só que todos eles precisam ser negativos. Então, o AB negativo recebe de todos os tipos, mas tem que ser negativo. O AB não. O AB não interessa o tipo e nem o RH. Então, agora vamos para a parte genética, tá? O que a gente precisa entender? De onde que vem essa tipagem sanguínea? Por exemplo, eu, Luciana, sou AB positiva. O que isso significa? Se eu sou AB, significa que os alelos que eu recebi Izão Azão e Izão Bzão. Todos os dois são dominantes, professora? Sim. Por isso que quem é AB aparece os dois tipos sanguíneos, tá? Porque os dois alelos são os dominantes e os dois querem aparecer. Aqui no AB não tem dominante recessivo. Todos os dois são dominantes, tá? Isso é muito importante. Significa que eu herdei esse alelo Izão A do meu pai ou da minha mãe? E o Izão B eu também herdei ou do meu pai ou da minha mãe. Vamos se dizer que esse primeiro alelo do A veio do meu pai e esse alelo do B veio da minha mãe e por isso que eu sou AB. Quem é do tipo A, agora aqui tem dominante e tem recessivo, tá? Então, quem é do tipo A poderá ser homozigoto, tem os dois alelos para a tipagem A, ou poderá ser heterozigoto. Olha aqui, o que é o heterozigoto? Tem o recessivo junto. Quem é o recessivo? É o O. O O é o recessivo da nossa história toda aqui. Então, quem é B poderá ter os dois alelos da tipagem B, ou pode ser heterozigoto para a tipagem B. Quem é O só é recessivo, só tem Izinho, Izinho, ou seja, tem que herdar um Izinho do pai e o outro Izinho da mãe para a pessoa ser da tipagem O. Então, eu que tenho o tipo AB. Se eu tenho o tipo AB, eu poderei doar para os meus filhos poderão nascer ou do tipo A, porque eu posso doar o A, ou eu posso doar o B. Ó, eu vou doar lá nos meus ovócitos ou A, ou eu vou doar lá nos meus ovócitos ou B. Eu não posso ter filhos O, tá? Não posso. Se dentro de um casamento tem alguém que é do tipo O, daí, e a outra pessoa for AB, eu não tenho filhos do tipo O. Por quê? Para ter filhos do tipo O, tanto o homem quanto a mulher precisam ter o alelo do O. Ou seja, se vamos se dizer que o pai é do tipo A e a mãe é do tipo B e nasceu um filho do tipo O, sim, é possível. Olha aqui, ó. Se a pessoa do tipo A for heterozigota e a pessoa do tipo B for heterozigota, eu tenho dois izinhos aqui que poderão se encontrar na fecundação. Então, poderá sim originar um filho do tipo O, tá? Então, quem é A e quem é B pode ter filho O. Agora, eu que sou AB, eu não tenho izinho para doar para os meus filhos. Então, eu não terei um filho do sangue O, tá? Não tem como. Porque eu só posso dar A ou B. Não tem o alelo recessivo de quem é AB, tá? Isso é pegadinha de questões de vestibular, isso que eu acabei de colocar para vocês. Então, vamos lá. Vocês têm aula depois, não tem? Eu acho que não vai dar tempo da gente ver esse último exemplo. 9,5, 9,55, né? Então já bateu o sinal entre aspas, né? Então eu vou deixar. É? Tá, então vamos rapidinho nessa. Tá, então vamos nessa. Vamos rapidinho, daí depois eu também coloco lá para vocês essa aula de novo para vocês assistirem novamente, tá? Então vamos lá, eu tenho o heredograma da tipagem sanguínea.
Este homem é AB. Se ele é AB é fenótipo. Qual é o genótipo desta pessoa? Se ele é AB, ele vai carregar Izão, Azão e Izão, Bzão, 2 alelos dominantes, porque ele é AB. Significa que ele vai doar para o seu filho A ou B. A mãe é A. Se a mãe é A, a mãe vai carregar, de certeza, o alelo do tipo A, e eu não sei se ela tem o outro A ou se ela tem o Izinho do lado. Eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota, tá? Mas eles tiveram uma filha B. Esta filha B herdou o alelo B de quem? A mãe não tem B para passar. Quem tem? O pai tem o B. Então, o pai passou o alelo B para essa filha. Então, essa filha é B. E do lado, ela não vai receber mais um alelo B. Então, significa que ela herdou da mãe o Izinho. Então, a partir da filha, eu descubro que a mãe é heterozigota. Por que eu descubro que a mãe é heterozigota? Porque a mãe não vai passar o A para a filha, senão a filha seria AB. A filha é B, então esse B herdou do pai. Então, do lado, ela não pode ter um outro alelo dominante, ela tem que receber um alelo recessivo. Então, significa que a mãe era heterozigota, a mãe tem o Izinho e passou para a filha que é B, B heterozigota, B do pai, Izinho da mãe. Essa mulher que é B casou com um homem que é A. Este homem tem o alelo para a tipagem A, de certeza. Mas olha aqui, eles tiveram uma filha. Esta filha aqui é do tipo O. O tipo O é recessivo. Eu sempre descubro os genótipos dos pais através dos filhos. Isso é muito importante vocês gravarem, tá? Então, aqui, se o filho é O, significa que ele herdou o Izinho da mãe. Sim, a mãe tem Izinho, olha aqui. E que ele herdou o outro Izinho do seu pai. Então, o pai era heterozigoto. Por isso que eles têm um filho do tipo O. Uma filha, né? E esta filha casou com outro indivíduo que é A, e a gente não sabe se esse indivíduo é homozigoto ou heterozigoto, porque não tem nenhum filho para a gente julgar essa resposta aqui. Então, assim é que vocês vão conseguir descobrir os genótipos dentro até da família de vocês, tá? Através de um heredograma e ver de onde que veio esses alelos. Então, era isso, povo. Este aqui era o nosso único exemplo. Eu já coloquei essas imagens, então, para vocês, né, no Clipe Escola, tá? Para auxiliar também, para que vocês coloquem no caderno. E depois eu vou disponibilizar essa gravação para que vocês assistam novamente. Tranquilo, então?